Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast, a mais um dia de estudo desse livro maravilhoso, Um Curso em Milagres. É uma honra estar aqui, sou muito grata por ter essa oportunidade de estar semeando esses códigos de luz aqui através desse livro junto com a Gabi. Hoje estaremos eu e Gabi aqui nessa gravação. Bem-vinda, Gabi! Gratidão, muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Então, a gente vai dar continuidade à leitura do livro. Estamos no capítulo 2, a separação e a expiação. Agora a gente vai para a seção 7, causa e efeito. Então, para quem tem livro físico, está na página 33. Bom, antes de começar, vamos tirar um momento para ir fechando os olhos, fazer uma pausa. Vai se conectando com o seu coração, se abrindo para receber os conhecimentos, a sabedoria que o livro quer trazer hoje pra gente. Se quiser, aproveita esse momento para entregar também pensamentos que possam estar aí na frente, alguma preocupação, algum anseio, dúvida. Qualquer questão, vai entregando, soltando e deixando a mente aberta para que a gente possa estar aqui nesse momento, juntos, recebendo o que a gente veio receber aqui. Então pode ir voltando. Vamos começar. Causa e efeito. Podes ainda reclamar do medo, mas apesar disso persiste em amedrontar a ti mesmo. Eu já indiquei que não podes pedir a mim que te libere do medo. Eu sei que o medo não existe, mas tu não sabes. Se eu intervisse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito, a lei mais fundamental que existe. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Isso estaria em oposição direta ao propósito desse curso. É muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado. Pode sentir que nesse ponto seria necessário um milagre para capacitar-te a fazer isso, o que é perfeitamente verdadeiro. Não estás habituado ao pensamento da mente disposta ao milagre, mas podes ter treinado para pensar desse modo. Todos os trabalhadores de milagres necessitam desse tipo de treinamento. Então, essa sessão é a continuação, né, gente, do capítulo. Lembrando que na sessão anterior a gente estava falando justamente de medo, né? Então, aqui ele retoma novamente a ideia do capítulo da sessão anterior, de que o medo está dentro da nossa mente e que é a gente que produz esse medo, e que ele não pode intervir, porque ele estaria entrando numa lei que a gente pode falar de livre-arbítrio também, mas aqui ele fala da lei de causa e efeito. E a causa e efeito a gente vai ler juntos aqui para se aprofundar um pouco mais, mas para um curso de milagres, a causa e efeito está relacionado muito aos nossos pensamentos, né? Então, os nossos pensamentos que geram o efeito. Então, os pensamentos acabam sendo essa causa, os pensamentos equivocados. Então, ele ia acabar interferindo, inclusive, no nosso poder do nosso pensamento. E ele fala que é muito mais útil a gente se reeducar, né, a ter essa mente disposta e curar, né, através dos milagres, essa nossa percepção, para que a gente possa desfazer o medo, do que ele entrar na frente como se desautorizando a nossa mente, que é poderosa, né? Então ele quer restituir o nosso poder.
e não interferir nessas leis básicas. Enfim, acho que é isso. E é bem, se a gente para refletir, faz sentido, né? Faz sentido desde o princípio, se a gente for refletir que essa criação toda foi uma escolha nossa, que também não houve uma intervenção, tipo, não faça isso. Quer ir? Vai, fi. Quer se iludir? Se ilude. E também a gente pode se conectar. Eu achei muito bonita a forma que você interpretou, assim, que eu sinto que é isso mesmo, né? Que é sobre não desempoderar a gente. Uma vez que o serviço é feito por nós, nesse nível, cadê a nossa força? Onde que a gente vai reconhecer o nosso poder, né? É como a criança que está querendo aprender a andar, aí vem a mãe e o pai e anda assim com a criança, pega a criança no colo, bota os passinhos dela para ela andar, e aí? Quando que ela vai caminhar de verdade? Então é um pouco sobre isso, né? Sobre essa gentileza, que nesse caso pode até dar uma vontadezinha de falar, não, mas pode ajudar a gente. Pode tirar esse medo aqui da minha mente, eu deixo. Só que lá no fundo é uma inconsciência, né? É a gente querendo uma facilidade para uma confusão que a gente mesmo criou. Sim, daí assim, que não vai resolver, né? Que essa que é a questão. É, Não vai resolver o problema porque a gente está acreditando naquele medo, né? E o convite é exatamente isso, que a gente consiga ver a irrealidade do medo, como se a gente se desfizesse dessa confusão que a gente mesma criou e daí percebesse que o tempo todo a gente estava livre. sim. 2. Eu não posso permitir que deixes a tua mente sem vigilância, ou não serás capaz de ajudar-me. Trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento, de forma a evitar criações equivocadas. De outro modo, será necessário um milagre para endireitar a própria mente, um processo circular que não promoveria o colapso do tempo para o qual o milagre foi intencionado. O trabalhador de milagre tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito, como uma condição necessária para que o milagre ocorra. Aqui ele está trazendo justamente essa ideia, né, do quanto que a gente tem essa vontade, né, de que o externo faça a cura da mente, da importância que a vigilância seja nossa, para que a gente realmente reitere esse poder na mente, né, que é isso que ele fala. A gente tem que, para que o milagre ocorra, a gente tem que estar disponível para acessar a nossa grandeza. Porque a gente está indo em direção à cura verdadeira, né? A gente está indo em direção a quem a gente realmente é, a ter a percepção real. Porque os milagres são a gente desfazer as ilusões que a gente criou sobre a gente, né? As crenças de pequenez, de tudo que a gente não é. É desfazer isso para que a gente reitere o nosso poder real. E não dá para a gente reiterar o nosso poder real se a gente continuar negando o poder da nossa mente. Se a gente continuar negando que a decisão e a força está dentro da gente. E é por isso que ele coloca isso como a base da ideia da causa e efeito, né? A base dos milagres é a gente acreditar nessa causa e efeito. E que senão a gente ficaria em um círculo, né? E toda hora tentando curar, e daí ele desfaria, só que eu não acredito no poder da minha mente, aí vai lá de novo, aí eu tenho que tentar curar de novo, daí desfaz, mas eu não acredito no poder, então eu não consigo de fato dissolver essas crenças, eu tô só vivendo em círculos. Sim. Sim. 3. Tanto os milagres quanto o medo vêm dos pensamentos. Se não estás livre para escolher um deles, também não estarias livres para escolher o outro. Escolhendo o milagre, rejeitastes o medo, mesmo que apenas temporariamente. Tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Tens medo de Deus,
de mim e de ti mesmo. Tu não percebestes mal, ou tu nos percebestes mal, ou nos criastes equivocadamente, e acreditas no que fizeste. Não terias feito isso se não tivesse medo dos seus próprios pensamentos. O que tem medo não podem, os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação. Quando crias de forma equivocada, estás em dor. O princípio de causa e efeito agora vem a ser um real expedidor, embora apenas temporariamente. De fato, causa é um termo que propriamente pertence a Deus, e seu efeito é o Filho de Deus. Isso acarreta um conjunto de relações de causa e efeito totalmente diferente daquelas que introduzes na criação equivocada. O conflito fundamental nesse mundo, portanto, se dá entre a criação e a criação equivocada. Todo medo está implícito na segunda e todo o amor na primeira. O conflito é, portanto, um conflito entre amor e medo. Sim. Eu sinto que esse parágrafo dá pra gente resumir basicamente nessa última frase, né? Que o conflito tá entre o amor e o medo. Então, existem duas formas da gente criar, entre aspas, que ele já trouxe. É a forma equivocada, que é o que a gente faz, de ficar projetando as ilusões e deixa a gente totalmente amedrontado. E daí ele traz aqui em cima, né? Que a gente tá amedrontado, tem medo de Deus, tem medo do Espírito Santo, tem medo da gente mesma. A gente fica projetando esses medos. Ou a gente tem esse outro jeito de criar, que é o real, né? Que existe só uma causa que é Deus e o seu efeito que é o Filho de Deus perfeito, né? E aí esse conflito entre esses pensamentos de medo, essas crenças relacionadas ao medo, esses comportamentos dentro desse mundo de medo, ou o amor, né? Esses pensamentos de amor, de unidade, de paz. E a gente vive nesse conflito entre esses dois tipos de pensamento, digamos assim, né? Até a gente se restituir de novo no único que é realmente verdadeiro, que é onde a causa é o filho, né? Não, a causa é Deus e o efeito é o filho. Lindo. E me veio algo aqui e aí você me diz o que que você sente, o que que esse livro, né? O que que você já conhece desse livro, se tem algo relacionado a isso, porque ele tá dizendo, né? Tens medo de mim, tens medo de Deus e tens medo de ti mesmo. E aí eu sinto assim que a gente poderia interpretar por que a gente tem medo da gente? A gente tem medo de Deus e a gente tem medo de Jesus e a gente tem medo do Espírito Santo. Porque a gente tem medo da gente mesmo, a gente não se conhece. Enquanto a gente tem espaços de sombra, e quando eu falo sombra, é aquilo que não é visto, aquilo que não é reconhecido, dentro, como você falou, as projeções elas são inevitáveis. E aí o milagre, ele chega nessa história toda como, sim, uma medicina de fora para dentro, um presente divino. Ó, toma aqui uma gotinha desse amor, toma aqui essa medicina aqui para você se lembrar, para você se reorganizar, para você voltar e entender o tamanho da luz dentro, para entender, tipo, a dimensão do seu amor, né? Que é algo que a gente se esqueceu, que a gente foi se esquecendo. Então, enquanto a gente ainda não se lembra o amor que é, enquanto a gente ainda se acredita mal, como já foi dito várias vezes, né? Essa ideia da culpa e tudo mais, os milagres eles são necessários de fora para dentro, entre aspas, né? Porque às vezes nem assim a gente consegue reconhecer, tem que ter essa prontidão dentro também. Mas é isso, de certa forma, no mundo da forma, né? No mundo de percepção, a gente testemunha milagres para ir se realinhando e jogando luz dentro até que esse espaço ele seja conhecido e a gente perca o medo de tudo e viva a expiação, afinal, né? Sim, exatamente, ideia, exatamente. Até porque a ideia é que o medo é a ilusão. Então, a última instância, o momento em que a gente realmente retorna a quem a gente realmente é um lugar sem medo, né? Não existe espaço para isso. Uhum.
E isso na vida prática eu sinto que vai acontecendo em camadas, aspectos da nossa vida, dinâmicas que a gente tem medo, e aí a gente vai se conhecendo e vai dissolvendo esses medos e vai seguindo cada vez mais inteiro e cada vez mais nessa direção de verdade, né? Sim, exatamente. Aos pouquinhos a gente vai desfazendo essas crenças até chegar nesse momento final. Uhum. 4. Já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo, porque tu mesmo o fizestes, e a tua crença nele parece deixá-lo fora do teu controle. No entanto, qualquer tentativa de resolver o erro, tentando dominar o medo através da maestria, é inútil. De fato, ela afirma o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser domado. A verdadeira solução baseia-se inteiramente na maestria através do amor. Nesse inteirinho, contudo, o senso de conflito é inevitável, já que te colocastes em uma posição na qual acreditas no poder do que não existe. Final. Sim. Sinto que aqui ele retoma, né, essa ideia do medo como algo que a gente criou. E é interessante que ele fala, né, que a gente às vezes quer, através de uma maestria, negar esse medo, ou não sentir, ou colocar debaixo do tapete, né? Muitas vezes a gente não faz Controlar, isso. é. Controlar, exatamente, controlar a situação. Enquanto que toda vez que a gente age nesse lugar, a gente está agindo no lugar do medo. A gente está confirmando que aquele medo é tão amedrontador, ele é tão devastador, que a gente não daria conta, né? Que ele é muito real. Porque não tem como a gente negar o nada. Entende? A negação do nada não existe. Então, se eu tô negando alguma coisa, é porque eu realmente tô acreditando que aquela coisa existe, que ela pode ser muito ameaçadora para mim. E que esse não é o caminho para ele. O caminho é a gente voltar para nossa mente certa, voltar para o amor, né? Para que através do amor a gente possa ver essa ilusão ser desfeita. E para um lugar mais prático, esse lugar a gente atinge muitas vezes através da oração, da meditação, né? Pedir para enxergar de fato o que está acontecendo, né? Pedir essa ajuda do Espírito Santo, de Deus, né? Seja qual for o símbolo que você se conecta, para que você, estando em prontidão, possa enxergar além daquilo que está aparecendo naquele momento e não agir no automático, que é muito o que a gente faz, né? Esse medo me amedronta, e daí eu já vou tomar uma série de providências, já vou tentar controlar a situação para me manter distante daquilo. E quando eu vou ver, às vezes eu até resolvo naquele momento, mas depois surge de novo o mesmo problema. Então a gente continua, que é aquilo que ele falou, na repetição, a gente continua no círculo. A gente não consegue romper ele. Porque para romper, a gente precisa de uma mente fora do medo, digamos assim. A gente não pode Exatamente. continuar com medo para sair do medo. Foi exatamente o que eu senti. E é um pouco aquilo, né? Não dá pra gente se curar no mesmo lugar onde a gente se adoeceu. Então, se a gente fica tentando domar o medo, controlar o medo, pode sim ter resultados temporários que são apenas um adiamento. É como se a gente só adia o medo para ali para frente, para uma nova situação, né? Mas a consciência de que é a nossa mente, é o nosso estado mental que está sintonizado com o medo. E a solução, a resposta, a resolução tem a ver com o nosso estado mental sintonizado ao amor. O que que faz com que a tua mente se sintonize com o amor? O que que leva a sua mente para um estado de amor? Aí, como o Gabi trouxe, meditação, oração, rendição. E é num instante. Um medo que pode ser avassalador no momento que você está identificada com ele se torna absolutamente nada uma vez que você está identificada com a mente superior, com a mente real, com o amor. Porque, na verdade, não é nada mesmo, né? E é isso. A pessoa que está observando já não é a pessoa que estava naquele medo. Simplesmente por esse motivo. Não é que ele morre, não. Ele simplesmente deixa de ser. Você desintoniza. É outra frequência, né? Exatamente, daí, exatamente. 5. Nada e tudo não podem coexistir.
Acreditar em um é negar o outro. O medo, na realidade, é nada, e o amor é tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. O que acreditas é verdadeiro para ti. Nesse sentido, a separação ocorreu, e negá-la é meramente usar a negação de uma maneira imprópria. Porém, concentrar-te no erro é apenas mais um erro. O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só como uma indicação de que é necessária uma correção imediata. Isso estabelece um estado na mente na qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. Contudo, deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo ou nada. O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Ele apenas parece ser abolido por etapas, porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. A criação equivocada fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. A declaração, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, só precisa de uma leve correção para ser significativa nesse contexto. Ele o deu ao seu Filho unigênito. Uau! Então aqui no início do parágrafo ele começa a falar sobre essa ideia, né, de que o medo é o nada e o amor é tudo, né? Então não tem como nada existir e tudo existir. Então uma coisa acaba contradizendo a outra, né? Mas que ele chama a atenção pra gente que nesse mundo da percepção, a gente acredita que algo ocorreu, a gente acredita que o erro ocorreu. Então a gente faz esse tipo de negação que muitas vezes a gente acaba fazendo, às vezes até como estudante mesmo do livro, a gente fica fazendo aquele processo de trazer a verdade para a ilusão. Ah, não, porque isso aqui não existe, isso não me afeta. Sendo que lá no fundo a gente, no fundo nem precisa ser tão fundo. A gente está se sentindo afetado por aquilo. Então, essa não é a forma, né, de uma prontidão para um milagre para realmente estar disponível para curar aquilo. E ao mesmo tempo, que também se concentrar no erro também não ajuda, porque aí a gente tem aquela tendência de abraçar o erro, de pegar o chicotinho, aconteceu isso, não era pra ser assim, e aí a gente também não sai desse lugar. Então essa prontidão é um lugar onde a gente consegue dar espaço para trás, né, com uma certa neutralidade para entregar aquele sentimento, mas enxergando que pra gente aquilo é muito real. Não é tipo, eu estou com medo, mas isso não existe, eu vou te entregar. Não, eu estou com medo. Me ajuda que eu tô com medo, eu tô te entregando porque isso é real pra mim. E eu quero a cura, eu quero ir além disso. E essa é a prontidão que a gente precisa para realmente desfazer esses equívocos na nossa mente. Aí é muito bonito, né, que ele fala assim, nenhuma transigência é possível entre tudo e o nada. Porque esse é um mundo de muita transigência. E a gente fica cedendo muito entre o que a gente sente. Às vezes a gente sente uma guiança e a gente fica negociando, às vezes a gente sente um desconforto e a gente também negocia. É um mundo de muita transigência, porque é como se a nossa mente ainda estivesse muito em dúvida, sabe? Que caminho que a gente vai levar? Será que eu quero realmente ser curado? E aí a gente está falando muito dessa culpa que a gente carrega inconsciente, de como que é realmente retornar para Deus? Ou será que eu quero continuar aqui brincando ainda de casinha nessa ilusão e fazendo o que eu tô fazendo aqui? E aí a gente faz muitas transigências, a gente fica ora em prontidão para cura, ora de novo defendendo o nosso ego, defendendo as ideias que a gente tem sobre a gente mesmo, sobre o mundo, sobre a vida. E é por isso que a gente acaba ficando aqui.
Mas em vários momentos do livro é interessante que ele usa essa palavra de transigência, não fazer transigências. Que esse é um dos caminhos para a gente ser resgatado em direção aos milagres, né? A gente realmente ser verdadeiro com o que a gente sente, verdadeiro com as inspirações das crianças que a gente sente, por mais que às vezes pareça ser desafiador, é como se fosse um caminho que é mostrado pra gente de maneira clara, vai para a esquerda. E você sabe que é a esquerda, então não fazer transigência, seguir aquilo que está sendo mostrado e entregando, é claro, todos os desconfortos, todos os pensamentos, que é só assim que a gente consegue realmente ir saindo, né? Não dá pra gente servir a dois senhores. Uhum. Sim. É. E aí no final ele trouxe uma frase da Bíblia, né? Lindo. Muito lindo. Você sente de comentar daí essa frase? Então, eu entendi que é meio que uma correção, né? Tipo, é um ajuste numa coisa que foi propagada de certa forma que gerou infinitas interpretações errôneas, né? Quando é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Aí já entra toda a história, por causa de um azinho que não estava ali na tradução do aramaico pro hebraico, pro japonês, pro chinês, pro inglês, português. E é muito mágico, né? Só fazendo um adendo nessa parte da tradução, porque eu amo a Bíblia. Eu acho mágico que, claro, que assim como essa distorção, há outras. Mas se a gente para refletir, hoje em dia, uma tradução do inglês para o português, a gente já vê certas dificuldades e distorções ali. Se a gente para refletir que ao longo de milhares de anos, o amor tá ali, a mensagem tá ali, sabe? Deus tá ali sim. Para quem tem olhos de ver, é possível se conectar. Os códigos de luz estão ali, né? Então, enfim, dá para bypassar. Mas ainda assim, uma tradução feita de uma maneira intencionada lá para o interesse, ou até mesmo equivocada, gera tanta distorção. E eu achei mágico, porque deu ao seu único filho unigênito. Cadê a frase? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu único filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu ao seu único filho. Amor? Deu o quê ao seu único filho? Agora eu fiquei meio assim. Deu o seu único filho já não é uma entrega de sacrifício. Mas ele deu um certo poder ao seu único filho, né? Tipo, ele deu o caminho ao seu único filho. Talvez. Aqui ele fala, né, aquele que nele crê que não pereça. Então acho que essa ideia, né, de que esse único filho não iria perecer, mas tenha uma vida eterna. Então a Sim. vida eterna. A vida eterna. E de certa forma até o meio que por aqui, sabe? Deu o exemplo, né? Empoderou o único filho para que seja esse mensageiro, esse intermediário Mas da. a ideia, aí é importante você falar isso, porque ao seu único filho, o que ele quer dizer é que nós somos um único filho de Deus. É sobre a mente una. Hum. Não é nem sobre Jesus, né? Porque na Bíblia essa frase tem aí esse Ah, errinho, exatamente. É interpretada como, né, veio o único filho de Deus, que seria Jesus, e salvou todo mundo, né? E por isso a vida eterna a todos. aham. Mas, na verdade, o que ele está falando é que Deus deu ao seu único filho, que é o único filho de Deus, que é a mente una, a vida eterna, né? Que aquele que nele Que crê não pereça. nele crê Deus. Uhum. Ah, perfeito. Uau. Sim. Sim, Acreditar que recebeu a vida eterna, né? Acreditar que é o sim, único filho de Deus, crer nisso e crer na vida eterna. sim. Muito profundo.
Profundíssimo. 6. Deve-se notar especialmente que Deus só tem um filho. Se todas as suas criações são seus filhos, cada um tem que ser uma parte integral de toda a filiação. A filiação em sua unidade transcende a soma de suas partes. Sim. Todavia, isso fica obscuro enquanto qualquer uma de suas partes está faltando. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Só então pode o significado da integridade em seu verdadeiro sentido ser compreendido. Qualquer parte da filiação pode acreditar no erro ou que é incompleto, se assim escolher. Todavia, se o faz, está acreditando na existência do nada. A correção desse erro é a expiação. Então, nesse trecho, ele traz essa ideia que a gente estava conversando, né? De que toda vez que ele fala no livro, né? Isso de maneira geral, toda vez que ele fala o Filho de Deus, ele está falando sobre essa mente una. É o Filho, que é o único Filho que Deus criou. E é muito bonito ele falando, né? Que a junção de todas as partes da filiação é maior do que a própria junção das partes, né? Digamos assim, não é só uma soma de partes, né? Quem a gente realmente é por completo é muito maior do que a gente talvez seja até capaz de imaginar e compreender. Que a correção é que cada parte é importante. Isso é até bonito porque acho que uma vez, eu acho que eu já até comentei sobre isso. Eu vi um post de uma pessoa falando assim de um curso em milagres. Se você acha que você não é importante, lembra que você tem uma parte essencial na salvação do Filho de Deus, né? De todos nós. Então, a parte de cada um é muito importante. Cada pequena parte é importante, a gente só vai fazer esse caminho quando todo mundo tiver feito ele. Mas fato é, só há um único Filho de Deus, né? Então, ao mesmo tempo que a nossa parte é importante, a gente é uma parte de algo muito maior, que é a nossa verdadeira essência, que é a real verdade, que aí a gente só pode acessar, né, a correção desse erro na expiação, que é esse momento final. Que lá em cima, inclusive, ele falou sobre a ideia do tempo, né? Das etapas. Que a gente sente que está desfazendo em pequenas coisas. Eu tinha acabado de falar. Exatamente, né? Exatamente. Então a gente vai desfazendo as nossas pequenas crenças ao longo do tempo e a gente acredita nisso. Só que como o tempo não existe, então isso não é feito no tempo, né? Isso é feito tudo no mesmo instante, digamos assim. Só que para ser didático para nossa experiência, existe o tempo, que ele já trouxe várias vezes, que o tempo é criado para a expiação funcionar. Para que o nosso pequeno egozinho, essa história maluca que a gente criou, fosse possível a expiação. Então o tempo existe com esse propósito e fica organizado no tempo, parece que é gradual, mas de fato é um único instante. Muito profundo. Eu estava caminhando hoje na praia. É só um comentário, na verdade eu não estava na praia ainda, eu estava na parte dos boizinhos aqui. Estava caminhando nas dunas e pensando no quanto que eu me sinto mais parte de uma unidade. Interessante, parte de uma unidade. Mas é bem isso, assim, o quanto que eu tenho sentido que eu realmente sou o outro, sabe? Que o outro realmente sou eu. E que o que acontece com o outro tá acontecendo comigo. Porque eu consigo perceber, e eu tô bem emocionada, porque hoje eu tava refletindo sobre isso. E é muito verdadeiro. Eu tô conseguindo perceber o quanto a minha mente tá mudando nesse lugar assim, não, graças a Deus que não aconteceu comigo. Sabe quando alguma coisa ruim, a gente vê alguma coisa ruim no mundo, aí a gente pensa, ainda bem que não foi comigo. Eu já tive várias vezes esse pensamento, e esse pensamento ele tá simplesmente se desfazendo, porque isso não existe. E não é um saber, é um vivenciar, sabe? Isso está sendo integrado. Essa ideia de não importa, se uma pessoa sofre, todo mundo está sofrendo. Se uma pessoa está inconsciente, todo mundo está inconsciente. Em algum nível, né? E é isso. Enquanto todos não
espiarem, seguiremos, porque somos um. Especial. Exatamente, E né? lindo, eu acho. Sim, é muito lindo, né? E é mesmo uma consciência. E eu sinto que, como a gente já falou, esse livro parece que tem uma teoria, mas é muito sobre experiência, né? É uma Uhum. experiência que vai fazer com que a gente atinja a meta do curso. Ele fala isso em vários momentos. Por isso que tem as lições, porque ele quer levar a gente para esse lugar prático, de praticar isso para realmente sentir essa sensação de unidade. Sinto que todo mundo já sentiu em algum momento, mas Uhum. conforme a gente vai caminhando mais nessas práticas espirituais, mais claro fica isso pra gente. É, é isso. 7. Já falei brevemente sobre a prontidão, mas alguns pontos adicionais podem ser úteis aqui. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. As duas não devem ser confundidas. Assim que ocorre um estado de prontidão, usualmente existe algum desejo de realização, mas isso não significa necessariamente que ele não seja dividido. Esse estado não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado e enfatizamos que a única maestria real é através do amor. A prontidão é só o começo da confiança. Podes pensar que isso implique na necessidade de uma enorme quantidade de tempo entre a prontidão e a maestria, mas permita-me lembrar-te de que o tempo e o espaço estão sob o meu controle. Sim, gente. Então aqui ele tá falando sobre a ideia da prontidão que a gente já falou, que para a gente receber o milagre a gente tem que ter essa prontidão na mente, mas que esse é só o primeiro passo para a realização de fato desse milagre, né? E para isso a gente precisa da maestria. E daí ele ressalta de novo essa correção da questão da maestria, que seria uma maestria de amor e não uma maestria de medo, de controle de medo, que é o que a gente tenta fazer. Então, o que ele tá falando, não tenta controlar o teu medo, não tenta lutar com o seu medo, não tenta fingir que o seu medo não tá aí, que ele é pequeno, que ele não é importante. Esse não é o caminho. O caminho é a maestria através do amor. Então, é uma mente corrigida, né? Uma mente em outra sintonia. É assim que você vai conseguir sair daí. Não fazendo só, tentando negar o medo enquanto você tá com medo. Então, ele faz essa lembrança pra gente. E daí ele fala, né, sobre essa questão do tempo e do espaço pra gente não se preocupar se vai demorar muito entre a prontidão e a maestria, porque o tempo e o espaço estão sob o controle dele. Como ele já trouxe também em outros momentos, né? Tudo aquilo que for necessário acontecer para a nossa expiação, ele organiza o tempo e o espaço para que isso ocorra. Eu amei, porque foi uma resposta para uma pergunta que nem sabia que estava aqui no meu coração, sabe? Mas sobre prontidão e expiação. Eu me sinto, assim, às vezes, uma criança pequena reconhecendo a prontidão e falando: Pronto, agora pode, agora vai, tô pronta. E aí, às vezes, não vai nada, e me sinto pronta e nada acontece. E é sobre essa maestria mesmo, né? É sobre a capacidade de sustentar a mente no amor. De nada adianta ok, e podem existir momentos de prontidão. E foi uma resposta mesmo pra mim, que aí a gente tira o questionamento, né? Tipo, será que eu não tô pronta? Será que isso não aconteceu? Será que eu me enganei? E às vezes não, pode ter acontecido. Eu posso ter sentido a prontidão genuína. E isso é como se fosse um confia, confia. Se você se sente pronto, aí para você que tá ouvindo, né? Se você se sente pronto, se você sente no seu coração que você tá pronto, você pode confiar que no tempo certo de Deus, a cura que você necessita vai chegar para você. Se já não tá chegando, né? Talvez a consciência da cura, ela chega no tempo certo. Que às vezes a prontidão existe, mas ainda existe um musculinho ali que precisa ser exercitado para que você possa sustentar a luz.
Como já tem aquele poema que fala, né, que o nosso maior medo não é da nossa sombra, mas da nossa luz. Então, é isso. Para tudo existe o tempo certo e esse tempo tá na mão dele. E não Lindo. precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Maravilhoso. Amei. Amei um sopro de ar quentinho essa sessão. Achei bem especial, leve. O que você achou, Gabi? Maravilhosa, gostei bastante. Explicou alguns termos, mas que aprofundou mais na sessão anterior. Sim, sim. É isso. Próximo episódio a gente vai para a última sessão do capítulo 2, não é isso? Isso mesmo. O E é significado do juízo final. Próximos Uau! capítulos. Olha só, não perca o próximo capítulo. Então tá bom, maravilhosa. Gratidão, viu? Pela Gratidão. pela tua condução linda, como sempre. Gratidão você que está ouvindo. Espero que possa também ter aquecido aí teu coração, injetado um pouquinho mais de confiança, de fé no teu caminho, na tua história, nos teus passos. É isso. Quer trazer mais alguma coisa, Gabi, não? Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Gratidão.